não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Allah é designado por 99 nomes no Corão, e um deles é Al-Haq. Né? Então ele está dizendo que é Deus, o que fizeram? Cortaram a cabeça dele, tá certo? E depois se arrependeram, dizendo, não, mas era um homem piedoso, etc, etc. Ele falou isso em estado de transe místico. Então aí um outro tribunal decretou que aquilo que o sujeito falar em estado de transe místico não pode ser julgado pelos padrões comuns. Então, a partir daí houve uma tolerância maior para os sufis. A relação entre o esoterismo e o exoterismo no Islã é cheia de ambiguidades. Existem algumas situações onde o chefe da tariqa, o mestre sufi, é também a grande autoridade exotérica, né? Como se fosse o ministro da Justiça. E existem outros casos onde a tariqa é mal vista, é perseguida, é marginalizada, etc. Tudo pode acontecer ali, né? Além do caso de que existem conflitos entre as taricas e também certas associações, certas ligações secretas entre as taricas que as pessoas não ficam nem... os próprios membros não sabem. Tá certo? Isso aí é uma rede ainda mais complexa. Se você pegar as lojas maçônicas do mundo, tá certo? Tudo entre elas pode acontecer. Tá certo? Todas as relações possíveis e imagináveis, de modo que quando alguém fala a maçonaria, eu digo, bom, já não sei do que você está falando, porque isso aí é uma rede tão complexa que não dá para você mapear. Entre as taricas o negócio é mais confuso ainda, mesmo porque tem muito mais sufis no Islã do que maçons no Ocidente, né? Então, este, vamos dizer, é o quadro de referências dentro do qual o Guénon elabora os seus conceitos de esoterismo e exoterismo. Tudo o que ele diz a respeito é baseado no modelo islâmico. Então, evidentemente, partindo dessa perspectiva, quando você olha não o mundo islâmico, mas o mundo cristão, então, aparentemente, deveria haver também no mundo cristão, né, a religião exotérica, religião popular para todo mundo, e dentro dela, quer dizer, um esoterismo que seria praticado especificamente por certas organizações esotéricas dentro do cristianismo, mas, vamos dizer, fiéis de algum modo ao exoterismo, à religião cristã, mas com os seus ritos próprios, a sua iniciação própria e, portanto, a sua linhagem própria ao longo dos séculos. Tá certo? E, dizia René Guénon, de tudo que pode ter havido de esoterismo cristão em outras épocas, especificamente na Idade Média, só sobraram duas organizações, que são uma a maçonaria e outra a companheiragem. A companheiragem é, entre outras, uma iniciação de ofícios, já explicarei o que é isto, do qual acho que tinha, sei lá, três membros na França, não é como a maçonaria que tem no mundo inteiro. Mesmo assim, dizia ele, essas estão numa decadência extrema e teriam que ser consertadas, corrigidas, teria que restaurar Maria, atrás de você tem um livro amarelo aí, um grande. Esse livro aqui, por exemplo, Restauração dos Simbolismo e Geometria Maçônica, né? Isto aqui foi feito por um maçom no século XIX. Por que tem que haver uma restauração? É porque algo ali se perdeu, algo se estragou. Quer dizer, os caras estão fazendo o rito, não estão entendendo coisa nenhuma, talvez estejam fazendo errado sem nem saber. Então, o Guénon achava que tudo que se passou no Ocidente moderno foi resultado da perda da perspectiva esotérica.
Quer dizer, teria havido um esvaziamento do esoterismo e, portanto, um esvaziamento do sentido da própria religião exotérica. Quer dizer, eles comparam no mundo islâmico assim, a casca e o miolo. Quer dizer, a religião exotérica é a casca e a espiritualidade esotérica é o miolo. Então se tirou o miolo, sobrou somente a casca. Não é isso? Esse diagnóstico parecia bastante verossímil pelo fato de que a partir do século XIX você vê cada vez mais a religião cristã se transformando apenas num sistema de moralidade pública. Não é isso? Isso aqui nos Estados Unidos é notório, né? É uma coisa que não tem alcance espiritual nenhum, mas que teoricamente as pessoas devem obedecer porque é decente. Então a religião teria ser resumido à moral, e a moral, por sua vez, à decência. O que é a decência? A decência é o aspecto exterior da moralidade, né? É a aparência de moralidade, no sentido da mulher de César, né? A mulher de César não basta que seja honesta, ela tem que parecê-lo também, tá certo? Então, a religião é absorvida na moral e a moral é absorvida na decência. Então, o Guénon achava que isso era resultado da perda do esoterismo. E, naturalmente, ele começou a rastrear as organizações iniciáticas cristãs até a Idade Média, para ver as transformações históricas que elas tinham sofrido e que as tinham, por um lado, marginalizado e, por outro lado, estragado até por dentro. Quer dizer, o esforço que o René Guénon fez para restaurar o sentido da doutrina maçônica dentro da própria maçonaria é um negócio gigantesco. Tá certo? Mas se você perguntar para 1000 maçons quem é René Guénon, 999 não sabe. Quer dizer, então posso dizer, não funciona, simplesmente não funcionou. Né? Então, isso quer dizer que o René Guénon enxergava o mundo cristão e a religião cristã, católica especificamente, sob o critério desses conceitos islâmicos de esoterismo e exoterismo. Quer dizer, como se o cristianismo fosse um outro islã. É uma estrutura similar, apenas com outras doutrinas, outros dogmas, etc, etc. Então, é da maior importância saber se esse diagnóstico é verdadeiro ou não. Como é que se coloca esta coisa de esoterismo e exoterismo dentro do quadro cristão? Não é isso? Então, para isso é preciso estabelecer uma segunda distinção que eu obtenho do próprio René Guénon, mas que não foi inventado por ele, é uma coisa tradicional, que distingue, vamos dizer, os ritos iniciáticos entre ritos de pequenos mistérios e de grandes mistérios. Os pequenos mistérios são mistérios do cosmos, da natureza, da história, do ser humano, etc, etc. Incluindo, evidentemente, nisto a alquimia inteira, quer dizer, a transformação dos metais, né? A astrologia, quer dizer, a relação entre a vida humana na Terra e as posições dos planetas no céu, a geomancia, quer dizer, a leitura, né, dos acontecimentos futuros através de indícios na Terra, que foi mais tarde transformada numa verdadeira ciência por um geólogo alemão chamado Willy Helpach. Ele escreveu um livro interessantíssimo chamado Geopsique, que por vamos dizer, uma coincidência incrível tem uma tradução brasileira, antiga já, mas tem, Geopsique, né? Então todos estes mistérios, inclusive, vamos dizer, a ciência do governo, a ciência do poder, tudo isso faz parte dos pequenos mistérios. E os grandes mistérios são aqueles que dizem respeito à eternidade, a Deus, a vida após a morte, as esferas mais altas da espiritualidade, etc, etc, etc. Ora, então aí surge inevitavelmente a pergunta: existe o esoterismo cristão? E segundo, o esoterismo cristão é aquilo que o René Guénon está dizendo dele, quer dizer, algo que era praticado e que só sobrevivia dentro das organizações iniciáticas, à margem, por assim dizer, da religião majoritária, exatamente como no Islã. É assim que as coisas, foi assim que as coisas aconteceram. E eu espero deixar muito claro isso no decorrer desse curso.
Hoje eu vou dizer um pouquinho, mais tarde eu esclareço mais. Agora, o fato é que, a partir desse diagnóstico, o René Guénon desenvolve a noção, vamos dizer, do que ele chama a crise do mundo moderno. Então, a crise do mundo moderno é a queda do Ocidente no materialismo mais grosso, mais crasso, a partir, sobretudo, do século XVIII e XIX. O materialismo se torna, de fato, a crença dominante. Você cria o Estado leigo, o Estado leigo não está comprometido com religião nenhuma e vai ter que administrar as várias religiões a partir da sua manifestação externa e da sua conduta uma para com as outras. Então é assim, bom, você pode ter a religião que você queira, porque aí a religião é definida como uma coisa de foro íntimo do indivíduo, tá certo? E, portanto, do ponto de vista do Estado, todas as religiões se equivalem, uma não é melhor que a outra. Na Constituição americana existe um preceito de que este Congresso não legislará sobre religião, portanto o Estado se abstém completamente, e, portanto, não haverá uma religião preferencial. É curioso porque, na época, se você falar de religião preferencial, você estava discutindo apenas diferenças entre várias igrejas protestantes. Né? O número de judeus e católicos ali era absolutamente irrisório. Então não era disso que eles estavam falando. Estavam falando aqui, olha, aqui tem um batista, ali tem um presbiteriano, ali tem outra coisa, eles vivem discutindo. Tá certo? Então o Estado não ia tomar partido entre as várias religiões. Mas quando eu falo religiões, eram todas protestantes. Né? E este, por assim dizer, indiferentismo em matéria religiosa estava consagrado nos regulamentos da maçonaria. Quando, em 1717, mais ou menos assim, existe um par de criaturas, um inglês e um francês, né? Anderson e Desaguliers, que criam o regulamento da maçonaria moderna. E ali um dos mandamentos é o seguinte: o maçom tem de acreditar em Deus. Ele não pode ser ateu. Mas o que ele pensa a respeito de Deus não é da nossa conta. Quer dizer, ele pode ser católico, protestante, budista, hinduísta, o que ele quiser. Tá certo? Então, você vê que nas lojas maçônicas americanas, em geral, as pessoas fazem o seu juramento em cima de uma Bíblia. Tá certo? Mas é uma Bíblia maçônica, que é a tradução inglesa do Ray James, com uma introdução e notas de ordem maçônica sobre os ritos maçônicos. Né? Você pode ver que nos quadros dos primeiros Founding Fathers, né, quando eles juram a Constituição, etc., eles estão todos com a mão em cima de uma Bíblia, mais uma Bíblia maçônica. O texto da Bíblia é igualzinho, só tem a introdução maçônica. Então, muitos acreditam então que a maçonaria americana é cristã, mas não é verdade, porque você pode também jurar em cima do Corão se você quiser. E veja que isto começa então na maçonaria, tá certo? E se propaga para dentro do mundo político americano, onde recentemente houve um deputado eleito, né, Keith Ellison, que fez o seu juramento de fidelidade sobre o Corão e não sobre a Bíblia. Isto, para o maçom, é inteiramente legítimo. Nós vamos estudar depois a origem e os fundamentos, a razão de ser deste indiferentismo moral, que começa nas guerras de religião do século XVI e XVII. Né? Não deixa de ser interessante que o próprio René Guénon, que era, vamos dizer, um iniciado maçom e um dos grandes teóricos da maçonaria de todos os tempos, ele acusa Anderson e Desaguliers de terem sumido com a questão da origem católica da maçonaria. Né? Quer dizer, um maçom de primeiríssimo plano está acusando os fundadores da maçonaria moderna de ter varrido para baixo do tapete um elemento importante da história, e inaugurado, portanto, esta fase do indiferentismo religioso. Mas, por outro lado, se não fosse esse indiferentismo religioso, como é que poderia o René Guénon estar
falando tanto de Islã dentro de um contexto maçônico. Não seria possível, né? Então, de certo modo, a obra do René Guénon se torna possível dentro da esfera maçônica graças a esse erro que ele atribui aos fundadores da maçonaria moderna. Digo maçonaria moderna porque, de fato, a maçonaria remonta a muitos séculos antes, através das corporações. Corporações eram organizações de profissionais de uma certa área, por exemplo, médicos ou construtores, pedreiros, né, empreiteiros, como nós chamaríamos hoje, que transmitia então aos seus membros não só as técnicas do ofício, a ciência, né, que eles iriam praticar, mas também a sua formação religiosa, tá certo? E especificamente, isto é o lado mais interessante da coisa, transmitiu os segredos de ordem material que veiculavam em si um conteúdo de ordem espiritual. Se nós perguntarmos, mas por que foi justamente a corporação dos pedreiros ou empreiteiros, isto é, a futura maçonaria, que adquiriu um prestígio maior que as outras? É simples, porque a arquitetura, se você lê no livro clássico do arquiteto romano Vitruvius, a arquitetura é a arte que reúne todas as ciências. Você, para ser arquiteto, você precisa saber aritmética, geometria, física, medicina, ecologia, tudo. Quer dizer, a arte da construção é uma espécie de ciência universal. Entende? E por isso mesmo ela adquire um prestígio muito maior que as outras. Então, é notório, vamos dizer, que até uma certa fase na história, que nós chamamos de Idade Média, todo o conhecimento esotérico dessas organizações estava, por assim dizer, consolidado em pedra. Você pega qualquer catedral gótica, Notre Dame, a Catedral de Chartres, Catedral de Reims, etc., você vai ver todos os elementos da astrologia, da alquimia, da geomancia, todo o simbolismo natural está todo ali. E então isso quer dizer que até esta época esses conhecimentos de ordem esotérica não eram tão esotéricos assim. Eles estavam assim à disposição de todo mundo. Uns entendiam, outros não entendiam. Uns se interessavam, outros não se interessavam. Mas se você quisesse aprofundar isso, você se aprofundava. Só existe o pequeno detalhe. Bom, peraí, eu estou pulando. René Guénon então acreditava que o Ocidente tinha entrado num caminho destrutivo por perder a noção da espiritualidade e especificamente por perder o esoterismo. Só tinha sobrado o exoterismo católico ou protestante, reduzido, portanto, a regulamentos de ordem moral, por assim dizer. Dizia ele, nem por isso essa religião perde sua legitimidade. É uma religião revelada, ela mantém a sua autoridade, etc., mas ela está em versão diminuída. E a única maneira de restaurá-la é reinjetar nela o esoterismo. E o esoterismo só sobrou, diz ele, só restou no Ocidente através destes últimos remanescentes das iniciações de ofício, que são a maçonaria companheirária. Por outro lado, a maçonaria companheirária também se desgastaram muito, perderam muito do seu alcance espiritual e se reduziram, por assim dizer, a um ritualismo oco. É isso? Olha, eu tive a ocasião de verificar isso aí, porque uma vez eu escrevi um artigo sobre o simbolismo maçônico na flauta mágica de Mozart, e imediatamente vários grupos maçons se interessaram pelo negócio e me chamaram para fazer conferência. E eu cheguei lá e eu vi que os caras não entendiam absolutamente. Eu nunca fui maçom na minha vida, mas eu tinha estudado o negócio. Eles não entendiam lufas do simbolismo maçônico e muito menos das doutrinas metafísicas da maçonaria. Fiquei espantado com aquilo. Portanto, o negócio tinha virado mesmo um ritualismo exterior. Então, eu na época tinha um colega no movimento astrológico paulista, que era um líder dos astrólogos paulistas, que era um sujeito importante na maçonaria, e eu ficava muito espantado de
perceber que ele não captava a diferença entre aquilo que o René Guénon chama de ocultismo, que é um fenômeno especificamente europeu do século XIX, e o esoterismo. Quer dizer, o ocultismo entra aí, espiritismo, teosofia, antroposofia, eubiose, todo este esoterismo popular, por assim dizer, que o René Guénon abominava e que ele achava que tinha que ser destruído para poder restaurar o verdadeiro esoterismo. E eu vi aquele sujeito e falei, pô, mas ele é um cara importante na maçonaria, como é que ele não pega esta diferença, que é básica, né? Também eu tive contato com outro sujeito, que é um camarada também importante na maçonaria, ao qual eu fui pedir ajuda para restaurar, para divulgar os livros, reeditar e divulgar os livros do Mário Ferreira dos Santos. Numa das aulas seguintes eu vou mostrar, vamos dizer, o elemento esotérico no Mário Ferreira dos Santos, que é de uma riqueza extraordinária. E daí o sujeito empinou o nariz e falou, não, mas o Mário tinha esse negócio esotérico, quer dizer, não vai pegar bem no meio universitário. Eu falei, mas e você não é esotérico, meu Deus do céu? Você é maçom, cara? Que raio de maçom é você que não tem esotérico, não tem esoterismo, né? E a conversa parou por aí. Então, isso quer dizer que os meus poucos contatos que eu tive com a maçonaria real mostraram que eles estavam muito abaixo do nível que o René Guénon estava colocando os problemas. Mas, enquanto isso, é claro que em Roma prosseguiam as discussões sobre a possibilidade de uma reintegração da maçonaria na Igreja Católica e, invariavelmente, depois de muitas discussões, a conclusão era, não dá. Não dá porque a maçonaria tem certas doutrinas que são hostis à revelação católica e cristã de modo geral, então não dá para aceitar. Toda hora essa discussão começa e recomeça. O grande defensor da ortodoxia cristã da maçonaria é um discípulo do René Guénon, chamado Jean Tourniac. Os livros dele são maravilhosos, mas no fim das contas tem a conclusão de falar, você não convenceu os caras, essa que é a verdade, né? Então, evidentemente, o simples fato do indiferentismo religioso da maçonaria a torna absolutamente incompatível com a religião católica. Restando saber se esse indiferentismo ele tem algo a ver com as raízes maçônicas antigas ou se é uma invenção do Anderson e Desaguilar. Eu acredito nesta última hipótese. Então, observando o que ele chama a crise do mundo moderno, e que ele descreve em termos, às vezes, até proféticos, no livro Crise do Mundo Moderno e o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, onde tem, vamos dizer, vislumbres quase brilhantíssimos, quase proféticos, e ao mesmo tempo tem erros monstruosos, né? Um dos acertos é ele prever a desaparição do dinheiro impresso, que agora nós estamos vendo. Agora isso já é uma proposta discutida abertamente nos círculos globalistas, né? Ele vê que o Ocidente afundou tanto na decadência e na perda da espiritualidade que ele não tem mais como se consertar a si mesmo. Ele se precisa de uma intervenção. E essa intervenção pode tomar, basicamente, duas formas. Primeiro, a restauração da Igreja Católica sob a orientação de mestres espirituais orientais, que, em princípio, diz ele, conservaram todo o legado esotérico. E segunda hipótese, a primeira não funcionar, islamizar tudo de uma vez. Então, nós vemos que o René Guénon tentou influenciar os meios católicos através de uma série de artigos brilhantíssimos que ele escreveu para a revista Regnabit, quer dizer, Reinarás, nos anos 30, 20 e 30, onde ele tentava, através da interpretação dos símbolos cristãos, restaurar uma espécie de consciência esotérica entre o seu público, especificamente clerical, mas que a partir de um certo ponto ele desiste disso e ele muda para o Egito. E no Egito ele se islamiza completamente. Não que ele tenha se convertido ao Islã, essa noção é totalmente absurda. Na esfera esotérica não existe conversão. Tá certo? Então,
se você é um praticante sufi, você está livre para praticar os ritos da religião que você quiser, isso não vai fazer a menor diferença, porque o que interessa não é a casca, é o núcleo. Então, o próprio Muhyiddin Ibn Arabi, que foi o maior dos mestres sufis, ele dizia: o meu coração é ao mesmo tempo uma mesquita, uma sinagoga, uma catedral católica, um templo budista, etc, etc. Isso que não quer dizer que exotericamente ele não continua sendo um muçulmano ortodoxo. Então, todo este diagnóstico e a solução que o René Guénon propõe são baseadas no conceito de esoterismo e exoterismo, calcado no modelo islâmico. Então, vendo as coisas por esse lado, falaram, existe o exoterismo, existe o esoterismo, perderam o esoterismo, portanto virou somente a casca, e mesmo as organizações esotéricas que restam estão numa decadência desgraçada. Então, o que nós temos que fazer? Temos que dar um jeito nisso. Então, diz ele, temos que preparar uma elite espiritual ocidental a partir dos ensinamentos dos, diz ele, mestres orientais qualificados, especificamente islâmicos, sufis, tá certo? Quer dizer, o sufismo, para ele, é como uma espécie de boca de funil, onde todos os ensinamentos esotéricos de todas as épocas vão confluir. O René Guénon acredita piamente na existência de uma tradição primordial, quer dizer, uma religião originária, seria, por exemplo, a religião de Adão, tá certo? Que teria depois se diversificado em formas exotéricas diferentes, conforme as exigências do lugar e da época, portanto, adaptando-se às condições sociais, históricas, etc, etc. Então, a diferença entre as religiões adviria somente da diversificação de diferentes condições civilizacionais aqui e ali, e ela em si mesmo não teria significado espiritual nenhum. Aí se realizaria aquilo que dizia o Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge, quer dizer, as religiões se diferenciam apenas no seu aspecto mais externo e visível, mas por dentro todas estão levando ao mesmo lugar. Não existe, de fato, nem o mais mínimo sinal histórico de que essa religião primordial tenha jamais existido. Não tem nada, absolutamente nada. Quanto mais você rastreia, você já vê diferenças desde o início. Né? Mas, de qualquer modo, ele acreditava nisso. E acreditava que a versão mais pura da doutrina primordial estava conservada na tradição hindu, especialmente nos escritos de Shankaracharya, o grande comentarista da revelação hindu. Mas que o hinduísmo tem este problema, ele só pode ser praticado por quem nasceu na Índia, você não pode exportá-lo, não existe conversão. Tá certo? Então, o que representaria de fato a força viva do esoterismo no século XX seria apenas a tradição islâmica, as tarikas, o sufismo. Né? Então, embora o René Guénon, ele, na maior parte dos seus escritos, ele utilize o vocabulário hindu, tá certo? Ele não está tentando levar ninguém para o hinduísmo, tá certo? Mas a única via aberta, segundo ele, são ou as iniciações ocidentais restantes, decadentes ou quanto sejam, como maçonaria e companheirária, ou o sufismo. Não há outra coisa. Existem resíduos, diz ele, de esoterismo, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, em torno do Monte Athos, existe uma série de ritos iniciáticos que continuaram sendo praticados ao longo do tempo.